Olá amigos, como vão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, graça e paz do nosso Senhor Jesus aí na sua vida, na sua casa, no seu coração. Que Deus abençoe todos os campos da sua vida. Você está vindo aqui mais uma vez, obrigado pelo seu retorno. Seja bem-vindo mais uma vez, graça e paz do nosso Senhor Jesus aí na vida de todos vocês. Hoje eu trago para vocês um texto do livro de Mateus, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, que dizem: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A quaresma, que está em seus primeiros dias, estamos hoje na primeira sexta-feira da quaresma, né? Aquele período de 40 dias em que Jesus peregrinou pelo deserto, passou pelas tentações do demônio. E sobre essas tentações, a respeito disso, muitos consideram a quaresma como um período muito difícil que temos que suportar. É um período que, de fato, nós temos que ter muita força, porque é nesse momento que temos que suportar tudo que há de pior que pode vir, todas as tentações. Assim como Jesus suportou as tentações, muitos de nós também sofreremos. Existem muitos relatos, né, de casos de pessoas que passam por situações, mas aqueles que se mantêm firmes na fé em nosso Senhor Jesus aprendem a suportar isso, porque o que vem a seguida é a lição que Jesus nos deixou, que para nos ensinar a suportar essas tentações. Tudo aquilo que nos tenta afastar de Deus, que nos prometem caminhos melhores que aquele que o nosso Senhor Deus nos diz. Mas nós temos que ser fortes nesse momento, porque Jesus teve fome. Você consegue se imaginar jejuar por 40 dias e 40 noites? Para nós hoje parece algo inimaginável. Muitos mal conseguem jejuar no máximo aí 3 horas. Tem gente que fica aí 3 horas sem comer alguma coisa, já está morrendo de fome, já está branco de fome. Agora você imagina Jesus, o que Jesus suportou 40 dias e 40 noites. E o pior de sentir a fome é suportar as tentações de Satanás. Satanás, vendo Jesus com fome, disse: já que tem fome, tentou ele, dizendo: pegue essas pedras e transforme em pão. Mas Jesus apertou o pé e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em vários momentos nós sentiremos essa fome do pão de cada dia que só o nosso Senhor nos dá. Muitas vezes isso pode nos faltar. Parece que não temos o que comer na vida, parece que falta aquele alimento para seguirmos adiante. Mas é nessas horas que a gente tem que suportar, entender que nenhuma fome dura para sempre, e que não é por isso, não é porque passamos fome que iremos quebrar a promessa e buscar atalhos para curar a nossa fome. Roubar uma padaria, por exemplo. Se você tem fome, não adianta explicar às autoridades que você roubou uma padaria porque teve fome e queria um pão. Você errou, você roubou, você tirou um alimento que na verdade
é a fonte de renda de um empresário, dono daquela padaria. E outras pessoas poderiam estar comprando e sustentando o negócio daquele empresário. Roubar é pecado. Em seguida, o demônio disse a Jesus, depois de levá-lo a um monte, lança-te abaixo e os anjos te protegerão. O demônio audacioso disse que se és tão filho de Deus assim, se és o filho de Deus, lança-te. Ele vai enviar um espírito, ele vai enviar um anjo e vai te resgatar assim, sem mais, sem menos. Nada de mal vai acontecer. O próprio Deus já nos diz que haverá momentos que nós iremos sofrer, que nós iremos nos machucar, que nós teremos que suportar. Nós passaremos por quedas na vida. E que não é por isso que, se nós cairmos, não é porque Deus não vai nos abandonar. Se nós caímos, não é porque Deus nos abandonou. Muitas vezes nós precisamos aprender a cair. Quando estamos caindo, é a hora que nós precisamos orar mais ainda em Deus e buscar aquela salvação que só vem de Deus. E não aquela que sai da boca daquele que tenta te afastar de Deus, oferecendo um caminho mais fácil, usando a própria palavra de Deus contra você. Em seguida, a terceira tentação. Satanás ofereceu a Jesus todo o reino, transportou ele ao mais alto dos montes e ofereceu a ele todos os reinos. Mas nós sabemos que Cristo também é o Rei dos Reis. E se Deus já havia prometido que ele seria o Rei, ou seja, nós temos que aprender que se Deus promete algo, Deus irá cumprir, porque Deus é verdadeiro. Deus nunca descumpre uma única promessa, só que tudo acontece no tempo certo. Portanto, se ouvimos uma promessa, não devemos ficar ansiosos querendo aquilo para ontem. Não devemos ficar ansiosos cobrando, até mesmo provando, colocando Deus à prova, dizendo: e aí, quando é que você vai me dar aquele reino que você me diz, aquela recompensa que você me diz? Fica cobrando Deus pela glória que Ele te prometeu. Se Deus te prometeu algo, fica tranquilo. É Deus quem está te dizendo. É Deus quem disse, então não temas. Mantenha-se fiel a cada momento às leis. Mantenha-se coloque em sua mente todas as leis do nosso Senhor. Aquelas leis que você conhece bem, que Deus escreveu na tábua e entregou a Moisés. Muita gente fala que Jesus aboliu, o que não é verdade. Satanás tentou Jesus para acabar com a fome de qualquer forma, mas a fome acaba no tempo certo. Muitas vezes nós temos que aprender a lidar com essa fome, e que mesmo que falte o pão de cada dia, nós temos que nos manter nutridos da palavra de Deus. Buscarmos estar fiéis aos ensinamentos de Deus. E que não devemos ficar usando justificativas enfadonhas para praticar um crime, por exemplo.
Não é porque eu tenho fome, que estou há tantos dias sem comer, que eu vou roubar uma padaria, como eu já disse antes. Muitas pessoas acabam caindo no mundo do crime porque não têm o que comer. Mas não seria mais justo, ao invés dessa pessoa apelar para o crime, se manter fiel às leis de Deus e ir buscar um emprego, por mais difícil que seja? Tem momentos que as coisas não são fáceis para ninguém. Tem momentos que a gente vai ter que suportar essa dificuldade, mas nos mantermos nutridos da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. Antes de tomar o seu café da manhã, que tal se alimentar antes da palavra? Esse deve ser o seu verdadeiro de jejum. Aquela oração básica que você faz ainda sentado na cama. Ó Deus, obrigado por mais um dia em que me levanto. Obrigado porque posso ver a vossa luz mais um dia. Ser grato por estar levantando mais um dia e ter a oportunidade de ir em busca dos seus objetivos, mas conforme a sabedoria que só Deus nos dá. Não é porque muitas vezes estamos caindo em um precipício que vamos aceitar ajuda de qualquer coisa que possa nos amparar. Existem pedras falsas nesse meio do caminho e que, se você tentar se amparar nelas, elas vão se quebrar e você vai continuar caindo. Muitas vezes até mesmo acelerando ainda mais o processo de queda. Não é porque você tem recebeu uma grande promessa de um grande cargo, você é muito requisitado, por exemplo, no seu local de trabalho, e que você até recebeu um elogio, isso mesmo, um elogio dos seus superiores, isso mesmo, continue assim, quem sabe um dia você possa se tornar um supervisor ou um chefe de um determinado departamento. Temos planos para vocês, temos planos para você, continue se esforçando dessa forma, que logo eu vou estar te chamando para uma conversa, uma reunião, e vou explicar o que eu quero. Aí essa conversa nunca chega e você fica ansioso, começa a cobrar, até que seu superior de verdade, seu chefe, perde a paciência e acaba te mandando embora, porque você não soube esperar o momento certo daquilo acontecer. Nós, humanos, não temos a paciência muitas vezes de esperar as coisas. Aí acabamos cometendo pecados pela falta de paciência, gerando em nós concupiscências, surge aquela vontade de fazer da nossa maneira para acelerar o processo. É aí que a gente erra, a gente atropela o processo. Você começa a querer subir um degrau, 5 degraus de uma vez, mas a sua perna não alcança esses 5 degraus. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Ou seja, Jesus, como todo mundo sabe, era Deus na terra. Ele era chamado de Emanuel, Deus na terra, ou algumas escrituras dizem Deus conosco. E nem por isso ele usou seus poderes em benefício próprio. Naquele jejum, ele não esvaziou-se somente de alimentos,
mas também de todas as vontades. Aliás, esse jejum de todas as vontades, Jesus não fez somente nesses 40 dias. Fez a vida inteira, em toda a sua história, ele se manteve firme, conforme a vontade de Deus. E assim como nós, humanos, assim como todo ser humano, ele também subiu aos montes para orar ao Pai e buscar o direcionamento de Deus para o cumprimento de sua missão. Ele se fez homem, realmente se fez homem, literalmente se fez homem. Mas nem por isso ele usava seus poderes divinos em benefício próprio. Quando ele transformou aquela água em vinho, não foi para ele beber, foi para servir aquelas pessoas naquela festa que precisavam daquele vinho. Pessoas precisavam disso. Jesus se humilhou, transformou aquela água em vinho para ajudar as pessoas, para servir, não para ele beber, não para ele se embebedar. Muitos de nós, em períodos de quaresma, fazemos promessas, abrem mão de comer certos alimentos, fazem promessas, mas muitas promessas que acabam não cumprindo, porque não são capazes de cumprir. Fazem 1000 promessas, mas que tal, ao invés de ficar prometendo as coisas, você faça um jejum não só de alimentos, mas sim das suas vontades. Quando você for tentado a maldizer um companheiro de trabalho, por exemplo, vem aquela tentação forte, parece que o diabo tá ali na sua cabeça, sabe? Aquele diabinho apitando na sua cabeça, aquela novata lá, ela se acha pra caramba, né? Ela tá querendo roubar teu emprego, não deixa assim não, se impõe que não sei o que, senão ela vai tomar seu lugar, fica, sabe? É nessa hora você vai ter que ser forte, é nessa hora que você vai ter que ser fiel a Deus. E não maldizer aquela pessoa. Lembre-se da lei que dizia: não darás falso testemunho ao próximo. Quando alguém sucumbe à tentação da fofoca, da avareza, da falso testemunho, transgride uma das leis. Quando nós passamos por uma situação de desavença, é normal até, pela nossa natureza pecadora humana, que nós sintamos raiva, claro, quem não sente? Aí vem logo aquele diabo apitar na sua cabeça, mata aquele cara. Acaba com aquele cara, não pode deixar isso aí desse jeito não. Não pode deixar barato, olha o que o cara fez. Olha o que o cara fez, isso aí não pode ficar assim. Mas mais uma vez lembra de Jesus. Jesus, nos seus últimos metros, os seus últimos passos carregando a cruz, foi chicoteado, foi esbofeteado, levou cusparadas na cara, ouviu ofensas, caçoaram dele. Mas no alto da cruz, Jesus disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo as piores humilhações. A crucificação na época era um castigo
era o pior castigo de morte que existia. Era dado a bandidos. Jesus foi morto como um bandido. Mas o que ele roubou? Nada. Foi simplesmente a vontade de humilhar daqueles sacerdotes que não aceitavam ele como um filho de Deus na terra. Mesmo assim, Jesus os perdoou. E por que você, que é pequeno, um mero ser humano, não pode perdoar aquela pessoa que falou mal de você, ou até mesmo te ofendeu em algum lugar por aí, mas você vai atender a tentação do inimigo e destruir aquele cara? Não. Perdoe-o. Lembre de outro mandamento que Jesus nos deixou, outro ensinamento: amai aos nossos inimigos. Muitas vezes nós, pela nossa natureza humana, pecadora e falha, não podemos fazer nada para corrigir aquela pessoa má. Mas, na verdade, a gente até pode, sim, orar a Deus para que Deus habite o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa seja transformada. Eu passei por uma situação muito desagradável essa semana. Eu prefiro não entrar muito em detalhes, mas foi uma pessoa que já me fez desavenças anos atrás. E por mais que eu evitasse muito contato com aquela pessoa, eu procurava sempre orar a Deus para me ajudar a perdoar tudo que aquela pessoa fez, para que aquela mágoa não atrapalhasse mais a minha vida. O perdão é benéfico para você. Às vezes é até melhor que a gente evite certas pessoas, mas não deixe de perdoar ninguém, porque o perdão salva você do pecado, do ódio. Porque muitas vezes tem gente que se deixa levar pelo um ódio tão grande por uma simples ofensa que acaba transgredindo o mandamento que diz: não matarás. Quantos crimes nós não vemos por aí por ódio? Pessoas se matando por puro ódio, por pura mesquinharia. É só ligarmos os noticiários da televisão. Ainda mais aqueles noticiários bem sensacionalistas, né? Aí fica repetindo aquela mensagem 1000 vezes. Até cansar. O que a gente não vê por aí de gente que se mata por ódio, por desavenças? Um casal de namoro que um traiu o outro e terminou em morte. Traiu, perdoa, se for necessário desfazer a união, que seja, mas perdoa. Não deixa o ódio te transformar, não deixa o ódio te tentar. O ódio é Satanás. Não deixa Satanás te tentar, te levar para o mau caminho, te seduzir a fazer coisas que não agradam a Deus, a transgredir as leis. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Me perdoem, a mensagem hoje está sendo longa, mas em um período que nós estamos iniciando, que é a Quaresma, é muito importante a gente ter isso em mente. Tudo aquilo que Jesus nos deixou, as leis, os mandamentos, a imaginação até está bem aflorada. Eu acho que se eu for falar tudo que está em mente, eu faria um vídeo de 1 hora. Talvez até mais. Quem sabe um dia, se eu tiver mais tempo. Quem sabe um dia vire uma live
O que vocês acham? Dá a opinião de vocês. O que vocês acham de um dia a gente fazer uma live junto e discutir sobre certos assuntos a respeito da Bíblia, ensinamentos de Jesus? Seria muito legal ter a participação de vocês. Uma honra imensa. Independente de da denominação que você segue, aqui não importa se você é católico, evangélico, presbiteriano, são todos bem-vindos em nome de Jesus, porque Ele nos ama a todos. Ele não veio ao mundo para criar religiões, Ele veio ao mundo para nos salvar, porque estávamos todos mortos pelos pecados. E Ele veio para nos reaproximar de nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Eu espero, em nome de Jesus, estar ajudando vocês a fazerem boas reflexões à vida. E que nesse período de Quaresma, você se fortaleça da palavra de Deus. O pão da vida mais precioso e nutritivo que você pode ter nesse momento, que é a palavra do nosso Senhor. E não percam a esperança, porque um dia Ele voltará. Não percam a fé, porque Ele está do seu lado. Não percam a paciência, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Fiquem tranquilos, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Ó Pai Celestial, obrigado por esse grandioso e valioso ensinamento que Tu nos deixou hoje. Obrigado, particularmente eu, Fábio, vos agradeço, porque tens me usado para transmitir vossa palavra. E peço-te perdão se em algum momento não te agradei alguma coisa que eu falei, mas corrija-me conforme necessário, conforme tua vontade. Mas, Senhor, nos ajude a termos força diante das tentações, que tua luz, Senhor, brilhe mais forte, que nós possamos nos manter fiéis a Ti. Obrigado, porque Tu nunca descumpre uma única promessa que fazes. Perdoe-nos pela falta de paciência nossa. Obrigado, Senhor, porque está sempre ao nosso lado. Perdoe-nos porque muitas vezes perdemos a nossa fé. E obrigado, Senhor, porque estás prestes a retornar. Ajude-nos, Senhor, a nos mantermos pacientes e fiéis aos Teus ensinamentos, até o Seu retorno. Conduza os nossos pensamentos, as nossas ações a cada momento e a cada instante e nos proteja de todas as tentações e de todos os males. Blindai-nos os nossos pensamentos, os livre de pensamentos que façam com que da nossa boca saia maldades. Permaneça ao nosso lado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. É isso, meus amigos. Eu espero estar ajudando vocês a refletirem a respeito da fé de vocês. Que o nosso Senhor abençoe a todos. Não percam a esperança e a fé e a paciência, porque Ele está ao nosso lado e Ele está sempre nos orientando. Sejam fortes nesse momento de tentação. Sejam fortes. Seremos provados, mas é porque Deus nos quer ao lado dele. Portanto, se você está ouvindo essa mensagem é porque Deus te escolheu. E se você foi escolhido,
é porque você é bom. Você é um bom soldado. E Deus, quando Ele vê um potencial numa pessoa, Ele fortalece os melhores soldados para as missões mais difíceis. Podem acreditar. Portanto, fiquem tranquilos. Obedeçam ao nosso Senhor. E que durante esse tempo de Quaresma, não façam 1000 promessas que vocês não garantirão que poderão cumprir, mas façam uma única promessa de doar a sua vida ao nosso Senhor, assim como fez Jesus, que doou a vida dele para nos salvar. É uma única promessa, é uma única ele só fez uma única promessa e ele cumpriu. E veio ao mundo para nos salvar. Fez isso com sua própria vida. Graças a isso, graças a essa ação dele, nós estamos vivos. E aqui orando juntos, recebendo essa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Um forte abraço.